Vertical SA, Apoio Cultural, Newland, Toyota por Excelência, Washington Soares e Abolição, Sebrae, Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado do Ceará, Viaje Bem, Viaje Guanabara, satisfação em todos os sentidos. Olá, eu sou Jocélio Leal e este é o Vertical SA, a revista de Economia e Negócios da TV O Povo. A vida nas farmácias vai mudar. O projeto de lei que prescreve novas regras para o funcionamento delas passou pela Câmara, passou pelo Senado e agora aguarda apenas a sanção pela presidente Dilma. Você vai ver aqui no programa uma conversa com o presidente da Abrafarma, que é a Associação Brasileira das Redes de Farmácias, Sérgio Mena Barreto. Na agenda positiva, uma empresa de alimentos naturais. Agora, no Vertical SA. As grandes redes de farmácias celebram o projeto de lei 4385/94 que disciplina a assistência farmacêutica. Ele passou 20 anos tramitando, sim, 2 décadas. Mas agora, depois de passar pela Câmara e pelo Senado, ele está nas mãos da presidente Dilma para a sanção. Um dos pontos mais emblemáticos é a determinação da presença de um farmacêutico responsável durante todo o horário de funcionamento da farmácia. E aqui no estúdio eu recebo o presidente da Abrafarma, que é a Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias, Sérgio Mena Barreto. Seja bem-vindo, Sérgio. Obrigado, Sérgio. Bom, como eu disse na abertura, passou 20 anos na Câmara e agora já passou pelo Senado, está na mão da presidente para a sanção. E, como eu destaquei, o ponto que eu destaquei foi a presença de um farmacêutico permanentemente na farmácia. Não já era previsto isso e por que algumas farmácias já mantinham? Olha, já era previsto realmente. Desde 1973, essa lei que regulamenta a farmácia, ela é bem antiga, né? Já previa assistência de um responsável técnico. Então não tinha a palavra farmacêutico. Era dúbio, portanto. Era dúbio. Então, na cidade que não tem farmacêutico, você põe um técnico de nível médio, você põe o prático de farmácia. E realmente a gente tem que admitir que tem muitos municípios que não têm profissionais farmacêuticos para a quantidade de farmácias que você tem instaladas na cidade. Então o projeto, ele tinha um outro objetivo. O projeto era um projeto radical, era um projeto que ia piorar muito a vida das farmácias, né? Ia proibir uma série de coisas. Isso de 94 ainda. O de 94. São 20 anos. Então esse ano agora, de 2014, nós resolvemos tirar essa espada da cabeça. Eu trabalho nesse setor há 24 anos, né? Trabalhei, fui diretor da Pagamentos. E esse projeto já era famoso na época que eu entrei na Pagamentos, para você ter uma ideia. O que vocês tiraram que foi mais determinante? O que ele proibia? Proibia medicamento isento de prescrição em gôndola, que hoje a Anvisa já autoriza. Proibia a venda de outros produtos que não estivesse escrito na lei explicitamente. Então, você não pode vender refrigerante, não podia vender hoje, que as leis locais permitem. Diz que para abrir uma nova farmácia não era o empresário que tinha que definir. Era um critério epidemiológico, demográfico do Conselho de Saúde, do Conselho de Farmácia. Então você pode muito bem, chega na esquina de uma esquina de um bairro que não cabe uma farmácia, olha, se você quiser abrir uma farmácia nova, tem que caber nessa esquina, ou seja, a lógica não seria a lógica econômica, não seria a lógica do tráfego, não seria a lógica do ambiente, seria a lógica do cartório. Não seria uma lógica de mercado. Não seria uma lógica de mercado corporativa. Isso, que é o que acontece muito na Europa. Na Europa, alguns países ainda seguem essa lógica. Então, o projeto de lei ele foi construído nessa época, não tinha Anvisa ainda. Então, proibia-se tudo. O projeto era um projeto draconiano, que depois de uma série de negociações bem-sucedidas, e o próprio deputado Ivan Valente, que era o relator, o deputado Alice Portugal, que é da Bahia, que ajudou, os conselhos que negociaram comigo, eu estive pessoalmente à frente dessa negociação, sozinho, muitas vezes. A gente chegou a um consenso, eles mesmos entenderam, olha, o projeto como estava não deve ficar. E aí a gente foi tirando desse projeto tudo o que era ruim. E o que é que ficou? Realmente aquilo que você falou, assistência farmacêutica, realmente com o nome do farmacêutico, que ele tem que estar presente, e uma série de serviços que agora o farmacêutico pode prestar, que não tinha uma autorização legal para que fizesse. Por exemplo, que serviço? Você está falando de uma assistência que vai além da mera orientação no balcão. É verdade. Hoje, qual é o método que a gente usa no Brasil? O farmacêutico está lá, ele entrega uma caixinha. Se você pedir alguma orientação, ele vai te dar. Assim, raramente você vê um profissional que ele é proativo. Sim. Ele é mais reativo à demanda do consumidor. E tem um motivo histórico para isso, né? Nos Estados Unidos,
ou em outros países, o farmacêutico é o grande auxiliar do médico. O farmacêutico ele é o protetor do médico. O médico prescreve, entrega aquela receita para o paciente e vamos supor, o paciente não contou que tem uma outra doença, que utiliza outro medicamento de um outro médico. Ele pode, muito bem o médico pode prescrever um medicamento que tem uma interação medicamentosa, que juntos vão causar um problema para o paciente. Quem é que protege o paciente nos Estados Unidos, no Canadá? É o farmacêutico. Ele olha aquilo, acompanha o histórico, tem o histórico do paciente na máquina. Opa, você não pode usar esse remédio com esse outro. Muitas vezes ele liga, doutor, o senhor prescreveu um medicamento, esse medicamento tem uma interação. Hoje no Brasil, se o farmacêutico for fazer isso para o médico, me perdoem os médicos, ele leva uma chamada de atenção. O farmacêutico aqui ele não tem o poder, ele não é o protetor do médico, é o papel que ele poderia exercer. Então agora, com essa lei, vai dizer o quê? Eu posso acompanhar o paciente, eu posso dirimir a dúvida do paciente, eu posso reprogramar o que o paciente utiliza. Como utilizando. Por exemplo, o paciente ele é um polimedicado. Ele tem paciente que é cardíaco, ele tem problema de tireoide, ele tem problema de rins, ele usa 9 medicamentos por dia. O médico prescreveu, o paciente não sabe como utilizar. O farmacêutico pode reprogramar esse horário. Você toma isso de manhã, você toma isso de tarde, isso aqui você não toma todo dia que você tomar isso aqui. Ou seja, você pode reavaliar o paciente. O farmacêutico tem esse poder porque ele estudou farmacodinâmica, ele foi formado para isso. Então no Brasil a gente não explora isso, a lei não permitia, a lei não dava o poder do farmacêutico de realmente ser o protetor do paciente e você tem hoje um meio profissional, um profissional que ele raramente faz esse papel mais proativo, até porque ele tem medo de fazer, porque não tinha nenhuma legislação que permitisse que ele fizesse. Né? O que mais está previsto nessa nova, nessa nova regra do jogo e que no seu modo de ver vai fazer bem para o consumidor, que é o que naturalmente interessa mais? A Abrafarma, a gente já pensando que essa lei poderia vir a ser aprovada, já tendo por objetivo esse ano aprovar essa lei, por exemplo, nós estamos construindo, como associação das grandes redes, uma série de serviços que nós vamos prestar à população. Por exemplo, esse de polimedicado é um deles. Eu posso prestar um serviço, por exemplo, de perda de peso. Inclusive cobrar da população, olha, você vai ter um programa de perda de peso sem entrar na seara do medicamento. Não é o farmacêutico prescrever, que ele não pode, só realmente quem pode prescrever é o profissional médico, o dentista, o veterinário. Mas o farmacêutico pode utilizar hoje uma série de produtos que estão à disposição na farmácia, que pode ajudar na perda de peso. Eu posso acompanhar o colesterol, eu posso acompanhar a hipertensão, o diabetes, eu posso oferecer uma série de serviços que agora a legislação me permite. Então a Abrafarma está inclusive contratou um professor da Universidade do Paraná, a gente está formatando uma série de serviços, padronizando os serviços, né? Vamos procurar depois o Conselho Federal de Farmácia, vamos procurar a Anvisa e regulamentar uma série de atividades que o farmacêutico vai poder praticar na farmácia. Ao fazer isso, vocês estão mirando também na fidelização dos clientes, é isso? Porque na hora que eu tenho o tal acompanhamento, eu estou sugerindo que a minha loja tenha o acompanhamento do paciente Sérgio, e que ele vai voltar para mim por causa disso. É verdade. Eu diria que assim, a loja que utilizar esse serviço do farmacêutico clínico, do farmacêutico que vai além de entregar uma caixinha, ela vai se diferenciar no mercado. Né? Ela vai oferecer uma solução que hoje o paciente não encontra em outro local. Isso nos Estados Unidos é muito comum. Hoje você chega na loja nos Estados Unidos, na farmácia americana moderna, o farmacêutico não está mais atrás do balcão. Ele está no avanço fora do balcão. O farmacêutico lhe acolhe, tem um consultório que inclusive a pessoa pode prescrever um médico, quem prescreve um médico ou uma enfermeira. Tem um médico na farmácia? Tem um médico na farmácia. Nos Estados Unidos hoje, em muitas cidades, você tem um consultório dentro da farmácia. Nos Estados Unidos, a enfermeira pode prescrever, tem um tipo de enfermeira que pode prescrever. Então, às vezes é um médico, às vezes é uma enfermeira. E o farmacêutico, ele tem esse papel de aconselhar, de orientar, de acompanhar o paciente, de modificar a prescrição do paciente quando tem algum conflito, né? Então, às vezes acontece. Quem identifica isso na farmácia é o farmacêutico, não é o médico. O farmacêutico, José, está muito mais próximo do paciente do que o médico. Você vai uma vez por ano no médico, mas você vai na farmácia toda semana. Então, quem é a pessoa que pode te acompanhar dizendo, olha, minha pressão está variando, eu fui no médico, o médico mandou usar esse medicamento, mas minha pressão está variando. E o farmacêutico pode perguntar, mas você diminuiu o sal, a senhora está fazendo uma atividade, a senhora está... Esse outro medicamento que talvez esteja com interação nesse medicamento que está alterando a sua pressão. É o farmacêutico que pode prestar esse serviço. Isso aí, eu acho que o Brasil vai ganhar muito depois da aprovação dessa lei. Partir para outro patamar. Eu vou chamar intervalo, mas vou deixar na seguinte questão, uma questão que vai além da questão do farmacêutico, mas diz respeito ao mercado ainda.
E a pequena farmácia? Como é que ela vai ter um farmacêutico lá? Esse projeto, que é festejado pelas grandes redes que você representa, significa, sim, o fim da pequena farmácia? Ou vai sobrar só a familiar, o negócio mais informal? Como é que vai ficar esse cenário? Você responde no próximo bloco. Okay. Vamos agora a um rápido intervalo. No próximo bloco eu continuo conversando com o presidente da Abrafarma, Sérgio Mena Barreto. Até já! Vertical SA. Apoio Cultural Newland. Toyota por excelência. Washington Soares e abolição. Sebrae. Serviço de apoio às micro e pequenas empresas do estado do Ceará. Viaje bem. Viaje Guanabara. Satisfação em todos os sentidos. Estamos de volta com o segundo bloco do Vertical SA. Continuo conversando com o presidente da Abrafarma, que é a Associação Brasileira de Farmácia e Drogarias, Sérgio Mena Barreto. Sérgio, pequenas farmácias, né? A gente está conversando sobre esse projeto que está faltando só a assinatura da presidente. Você acha que ela vai ratificar? Você acha que vai ter alteração? Acho que sim, acho que vai sancionar na íntegra. Ah, não vai ter alteração, você acha? Vai ser como a lei da microempresa? Vai ratificar. E como é que fica a pequena farmácia? A gente está falando aqui de uma grande rede que pode contratar um time de farmacêuticos. Algumas, inclusive, já têm farmacêuticos trabalhando, que normalmente são gerentes também da loja, quer dizer, acabam acumulando essa função. E quero saber de você isso, qual é o cenário que se vislumbra para a pequena farmácia? Vamos pegar aqui um município lá do interior do Ceará, Arneróis, uma cidade pequena, um município que tem uma economia mais limitada. Como é que essa farmácia vai poder pagar um farmacêutico? É um problema. Nós temos no mercado uma diferença muito grande entre a rede e a pequena farmácia. Uma farmácia típica fatura R$500 mil por ano. Então estou falando em R$40 mil por mês. Que tamanho é essa farmácia? Pequena. Uma farmácia de rede fatura 4 milhões por ano. Né? Se for uma farmácia... Uma unidade da rede. Uma unidade da rede. Se for da Abrafarma, se for uma outra rede, 2 milhões. Então, por que a Abrafarma fatura mais? São redes maiores, vendem volumes maiores. Mas tem rede grande que não está na Abrafarma também, né? Tem. As redes que faturam mais encontraram um nicho de mercado muito específico, né? E eu diria que se anteciparam uma tendência da consumidora de atender a questão de ser mais bonita, de estar melhor consigo mesma. É uma coisa que a gente está vendo no Brasil nos últimos 10 anos. As empresas que apostaram nisso estão crescendo enormemente. É o caso aqui da rede da Pague Menos, é o caso da Raia, da Drogasil, ou seja, de grandes redes que vendem o dermocosmético, o produto premium. E que no ponto de venda tem uma área bem caracterizada. Muito caracterizada. Já tem uma carinha de loja, de seção de loja de departamento. Isso. Né? Essa seção de não medicamento cresce, para você ter uma ideia, nos primeiros 6 meses de 2014, cresceu 19%. Né? Faturamento dela. Faturamento dessa seção, desse não medicamento. Enquanto o medicamento cresce 12%, cresce 13%. É o não medicamento que está impulsionando muito o crescimento da grande rede. Então, você compra mais, você vende mais, o cliente compra um produto mais caro, tem escala, então ela vende muito mais. Uma farmácia de rede, então, vende de 8 a 10 vezes mais que uma farmácia independente. Por causa do mix? Por causa do mix, porque apostaram nesse segmento, porque tem uma eficiência melhor de reposição de estoque, profissionais que atendem essa consumidora que vai lá pegar mais informação sobre esse produto mais especializado, que ela, por exemplo, não pega no supermercado, não tem essa informação essa lá. Pessoa que vai atender esse público, ela é treinada certamente pelo fabricante do cosmético? Sim, ou por uma própria estrutura que a própria rede monta e que acaba tendo uma parceria com o fabricante e aqui vai. Então, assim, existe uma lógica muito diferente na grande rede com a pequena farmácia. Vai ter um problema com o farmacêutico? Vai. Realmente nós temos dois problemas. Primeiro, algumas cidades não têm a quantidade de profissionais farmacêuticos suficientes para atuar naquelas farmácias. Já é um problema hoje. Uma vez eu fiz um levantamento, o déficit de profissionais já é um déficit enorme. Nós temos um déficit de mais de 100 mil profissionais. Onde isso? No Brasil inteiro. No Brasil inteiro. Você tem número por estado? Ceará, por exemplo? Não. Do Ceará tem muitos municípios que têm um déficit. Em Fortaleza mesmo tem um problema de déficit grande. Né? Eu não me lembro quantas farmácias tem aqui hoje em Fortaleza, mas com a quantidade de profissionais inscritas no conselho não daria para cobrir tudo. Porque farmacêutico não trabalha só em farmácia. Trabalha em hospital, laboratório de análises clínicas, laboratório, trabalha no estado, no município, dá aula na universidade, ou seja, tem um campo de atuação enorme. Então, se nós fôssemos, no Brasil nós temos 60 mil farmácias comerciais, mais umas 20 mil não comerciais, tem 80 mil estabelecimentos. O que é uma farmácia não comercial? É a farmácia de um hospital, a farmácia de um órgão público, né? Então ela não é comercial.
Se eu fosse utilizar, se eu fosse colocar todos os profissionais necessários para cobrir toda a carga horária, faltam 100 mil profissionais no Brasil. Você está me dizendo o seguinte, se a presidente sanciona essa lei, eu crio automaticamente uma demanda e eu não tenho como atender. Não tem. Então é possível que haja uma prorrogação, é possível que se determine aí uma aplicação daqui a X anos, enfim. Como é que está isso? Eu diria que aí vai ter que entrar o Ministério Público, pra aí vai ter que entrar o bom tal. senso local. Né? Então você vai ter 20 farmácias, só tem 8 farmacêuticos. Para eu atender aquelas 20 farmácias, se ela funciona 12 horas por dia, 7 dias por semana, eu preciso de 2 ou 3 profissionais por loja. Na Abrafarma essa já é média, nós temos 5 mil lojas, 15 mil profissionais. Mas numa farmácia, numa cidade pequena, não vai ter um farmacêutico que vai atender lá de 8 às 18. Como que a farmácia fica se ela opera até 11 horas da noite, o farmacêutico tem a folga dele, tira férias, tem licença maternidade, é um problema realmente. E nós temos o segundo problema, além de não ter a quantidade de profissionais, a formação está concentrada em poucos centros. Existem 140 faculdades de farmácia no Brasil. Mas se você for ver a distribuição dela, está tudo concentrado sul, sudeste, capitais. Norte e Nordeste, muito menos, né? Quanto mais você vai para o interior, menos você tem. E com relação à expectativa para isso? Eu sei que você fala pelas grandes redes, mas esse projeto, essa iminente lei, digamos assim, ela está sendo muito festejada, eu imagino, pelos profissionais. Sim, principalmente. Que estão mirando essa oportunidade, olhando por esse lado. E o pequeno negócio, ainda insistindo nesse ponto, ele pode virar um negócio de um autônomo, de um farmacêutico que resolve abrir sua farmácia? Olha, quando o projeto foi pensado em 94, ele foi pensado com aquela cara da Europa que eu estava comentando antes. Ou seja, uma farmácia que abre com um critério demográfico. O que é que acontece em Portugal? Você não tem rede em Portugal, não tem rede na Alemanha, não tem rede na Suíça. Né? Então você tem um profissional, ele é dono da sua farmácia, e ele pode ter, em alguns países, permite que tenha, ele possa ser dono de mais 3 farmácias, com sociedade. Então, normalmente, é um processo meio cartorial. Você recebe digamos assim, uma carta autorização do governo. Quando você se aposenta, você passa, seu filho se formou em farmácia, você passa a carta para o seu filho, como se fosse um cartório. E aquilo vai passando de pai para filho. Hoje, na Europa, tem um problema lá. Os farmacêuticos novos não têm mercado de trabalho porque não se abrem novas farmácias. Então é um problema sério. E no Brasil, quando essa lei foi criada, ela foi criada com essa lógica, né, de tentar entender, olha, limitar a quantidade de farmácias, manter o mercado para os profissionais que já existiam. E óbvio que ao longo do tempo o Brasil foi evoluindo, a quantidade de estabelecimentos foi evoluindo, a quantidade de custos de farmácias foi evoluindo, mas não no mesmo nível. E a lógica que se pensou no início, em 1994, não é a lógica de hoje, do dia a dia. Então a gente continua mesmo com o déficit, é um problema, vai ter que ser enfrentado, vai depender do município, vai depender do Estado, se vai chamar o Ministério Público, vai depender. Não muda muito a lógica que é hoje, mas o fato de a lei ser uma lei nova e de reforçar a exigência que já existe desde 73, certamente vai aumentar a fiscalização, uma demanda da sociedade em dizer... Mas isso, Jocélio, para mim é uma coisa boa. Sim. Não dá para admitir que você tem um estabelecimento que ser um profissional que possa ser o responsável pelo aquele estabelecimento. E a gente sabe que tem cidade que não tem mesmo, nem 8 horas por dia. Então, assim, o Brasil também precisa passar por certos choques. Agora, claro que é muito cômodo para mim, confortável falar do ponto de vista do grande. Mas, assim, se a gente for pensar mesmo a rigor, no bom atendimento, no atendimento à legislação e o fato de o cidadão precisar de uma orientação, precisa ter um profissional lá. As grandes farmácias, as grandes redes sempre recorreram à justiça para conseguir os seus pleitos ante uma legislação que lhe desfavorecesse. Exemplo disso, vender produtos não medicamentos. Sim. Durante algum tempo vocês recorreram a liminares, à justiça, o juiz ia lá, concedia, se valendo de uma leitura da legislação e concedia. É possível que o pequeno também consiga, com menos poder de fogo, natural, porque isso envolve um investimento jurídico, mas é possível que eles também consigam por meio de liminar. Vocês, enquanto grandes redes, pretendem brigar contra isso nas praças que vocês atuam? Não. Eu vou te dar um exemplo. Paraíba. Já tem uma decisão judicial lá, sentença, já de segunda instância, ou seja, foi confirmado pelo tribunal. Na Paraíba não tem a quantidade de profissionais farmacêuticos para atender a quantidade de lojas que existem lá. Hoje já não tem. Sei. Aí o sindicato das farmácias entrou na justiça, o juiz chamou o conselho, quantos farmacêuticos tem? Chamou a Secretaria da Fazenda, quantas farmácias tem? Não dá para atender. Logo, não se pode exigir o que não é possível.
E baixou uma sentença e o sindicato, o Conselho de Farmácia, o Estado recorreram para o tribunal manteve. Então, assim, vai gerar uma segunda onda de questões judiciais? É provável. Algumas cidades, talvez mude o patamar e a exigência, mude. Eu não quero que feche farmácia, claro. Isso não se pode pensar num Brasil de hoje, a gente já tem um problema de acesso, fechar estabelecimento. Agora, que a situação vai ter que ser acomodada de alguma maneira, vai ter que ser. Agora, a lei, ela avança, ela põe o Brasil na mesma linha de outros países. Nós temos um país hoje de primeiro mundo nessa área de assistência farmacêutica. Eu vou chamar o intervalo novamente, vou deixar no ar a seguinte questão. Essa venda dos não medicamentos, né? Nos anos 90, eu acho que 80, sobretudo 90, era uma polêmica muito grande. A Pague Menos, onde você trabalhava, foi quem rompeu com isso. Era uma briga ferrenha com o Conselho Regional de Farmácia. Eu lembro do Edson Pessoa dando entrevista e o Deusmar defendendo essa briga. Era um conceito novo ali, que hoje já é um comportamento médio desse mercado. Com base em que vocês fizeram isso até agora, já que agora essa lei prevê que pode vender? Queria que você explicasse como é que se deu isso até agora e como é que isso deve impactar o mercado a partir da lei. Daqui a pouco a gente continua. Vamos agora a um rápido intervalo. No próximo bloco eu continuo conversando com o presidente da Abrafarma, Sérgio Mena Barreto. Até já! Vertical SA, apoio cultural, Newland, Toyota por excelência, Washington Soares e abolição, Sebrae, serviço de apoio às micro e pequenas empresas do estado do Ceará, Viaje Bem, Viaje Guanabara, satisfação em todos os sentidos. Vertical SA, apoio cultural, Newland, Toyota por excelência, Washington Soares e abolição, Sebrae, serviço de apoio às micro e pequenas empresas do estado do Ceará, Viaje Bem, Viaje Guanabara, satisfação em todos os sentidos. Estamos de volta com o terceiro bloco do Vertical SA. No quadro Agenda Positiva dessa semana, você vai conhecer a história de uma empresa cearense que ocupa as melhores gôndolas dos supermercados. Quem conta a história é a Maria Salete Alves. O negócio dela é saudável, alimentos naturais. Ela já está no mercado de granolas e afins há mais de 20 anos. Agenda Positiva. Apoio Cultural Sebrae. Serviço de apoio às micro e pequenas empresas do estado do Ceará. Meu nome é Maria Salete Alves Mota, eu sou de Uruburetama, do Ceará, e hoje eu sou uma das sócias aqui da Acelera Alimentos. A Acelera surgiu de um momento em que eu fiquei desempregada, há cerca de 25 anos atrás, e uma amiga me deu a ideia de montar um negócio próprio. Eu não sabia nem o que fazer. E ela me deu a ideia de fazer pão integral. E ela mesma me deu 2 quilos de farinha, eu fiz 4 pães, vendi para essa mesma amiga, a irmã Cordeirinha, e depois ela arranjou mais uma outra amiga, a Inês, e elas duas ficaram comprando meu pão. E a partir daí eu comecei a fazer para mais gente, fazer pão integral e vender de casa em casa, de porta em porta, nos bancos, eu ia na Ceasa, eu vendia em muitos lugares. E me sugeriram que eu procurasse as lojas de produtos naturais. Então foi quando eu procurei e comecei a vender o pão nas lojas. E passei muito tempo vendendo assim, levando os pães de ônibus. Era muito difícil, eu precisei estudar, eu precisei contratar consultores, eu tive que me informar de tudo que precisa uma empresa para crescer, para se manter em pé. Nós trabalhamos com os pães integrais, né, que tem uma variedade de pães integrais. Trabalhamos com granola, que também tem uma grande variedade de sabores, com variedade de biscoitos, também biscoitos integrais, inclusive biscoitos sem açúcar. E trabalhamos também no empacotamento, só em base de soja, linhaça, arroz, açúcar mascavo. A gente tem ao todo uma linha de cerca de 80 produtos. Hoje nós temos 62 funcionários, todos pela CLT, estão divididos na força de venda, que fica externo, tem o pessoal da produção e os que ficam na administração. O maior número de pessoas está na produção. Eu aconselho a quem esteja pensando em iniciar um negócio, que primeiro vá ganhar informações, vá buscar informações, porque existem órgãos como o Sebrae, por exemplo, porque você vai ter bem mais sucesso no seu empreendimento do que simplesmente arriscar, tentar, e vai ter muito mais trabalho e menos resultado. Com apoio, você com certeza vai muito mais longe e mais depressa. Agenda Positiva.
Apoio Cultural Sebrae, serviço de apoio às micro e pequenas empresas do estado do Ceará. Eu continuo conversando com o presidente da Abrafarma, Sérgio Mena Barreto. Sérgio, sempre bom ver essas histórias, tive a empresa dela organizada, 62 funcionários. E eu faço uma pergunta que tem a ver com ela e com o teu ramo. Como é que é a definição do mix, do que está lá na farmácia para vender? Eu estou falando aqui de um estabelecimento que não depende só mais de remédio, como a gente vai falar daqui a pouco também. E aí eu pergunto, como é que é a definição do que vai ocupar? A gente sabe que historicamente, ou pelo menos antigamente, havia o tal do enxoval no supermercado, em que o supermercado exigia determinada quantidade de produtos do fornecedor para, entre aspas, vender o espaço na gôndola dele, né, na vitrine. Como é que é na farmácia isso? Isso também é uma prática usual ou não tem mais? Olha, se você vai abrir uma loja nova, não existe mais enxoval. Se você vai entrar no ramo agora, você obviamente vai utilizar a sugestão da pessoa do vídeo, ou seja, vai procurar informação, né, vai procurar orientação, informação, vai entender como seria aquela dinâmica daquele negócio. Na farmácia, geralmente, se você já é uma rede, você tem 20, 30 lojas, o que se faz geralmente é copiar um modelo de uma loja que deu certo, através da experiência, para abrir uma nova loja em outro local. Geralmente se usa uma cópia de uma loja e isso é o tempo que ensina. Mas existem pesquisas, existem institutos que podem apontar quais são as melhores marcas. A cópia, você está falando do mix, né? A cópia do mix, da geografia da arquitetura da loja. Exatamente. E o próprio sortimento, aqueles produtos que você tem que colocar ali para vender, né? O nosso sonho, claro, é ter lojas como nos Estados Unidos. Eu não posso negar, né? Hoje a farmácia nos Estados Unidos é o estabelecimento mais próximo do cidadão. O Walgreens e companhia, aquele modelo lá. Resolve o seu problema de conveniência, de bem-estar, de saúde, de beleza, né? E é muito até engraçado, às vezes você está numa cidade como Nova York, encontra um casal de brasileiros, o marido olha para a mulher e diz, bem, que farmácia incrível, vende tudo aqui, né? Dá vontade de dizer, olha, briga lá no Brasil para que a gente possa vender tantos produtos como a gente pode vender, como se vende aqui nos Estados Unidos. Por que a resistência é tão forte? É um sentimento que você considera ideológico? É uma questão ideológica, né? Aqui se mistura a questão de saúde com a conveniência, de você se vender conveniência, vai impactar na saúde. O argumento clássico de quem é contra, e aí eu estou fazendo aqui, reproduzindo o argumento, claro, é de que você, no momento que coloca medicamento junto com qualquer coisa, como chocolate ou biscoito recheado, você está transformando o medicamento num produto de consumo fácil e estimulando a automedicação. O argumento é esse. E que o medicamento precisaria de um espaço adequado. Sagrado, com uma música angelical tocando. Isso não tem nenhuma, digamos assim, não subside nenhuma lógica, né? O medicamento é um bem de demanda inelástica. Você está sobrando dinheiro, você sobrou dinheiro no seu 13º, você vai comprar mais medicamento para hipertensão? Não, você vai comprar um sapato novo, vai comprar uma roupa nova. O medicamento, ninguém compra medicamento porque quer, né, por prazer, compra porque está precisando. Mas aí eu estou falando aqui ainda no papel de advogado do diabo, eu estou falando da abordagem que, se não agressiva, mas é proativa do caixa, que diz, não quer levar um antigripal, não quer levar não sei o quê. Eu disse, não, mas ele está oferecendo. Tá. Até contra esse tipo de consumo, que certamente os farmacêuticos brigam. A própria OMS, as corporações. A própria Organização Mundial de Saúde, ela preconiza que deve existir uma categoria de medicamentos, que são os medicamentos que não precisam de receita, e que o cidadão cuide da sua própria saúde. Imagine que se para cada gripe, para qualquer problema que você tivesse que recorrer a um médico, mesmo em países que tenham um bom acesso ao sistema de saúde, na Suíça, na Suécia, né, tem um bom acesso, isso implodiria o sistema. Né, porque você não conseguiria que todas as pessoas que necessitassem, ou que necessitam, tivessem que ir para um médico, seria um desastre. Né? Então existe uma gama de produtos que sim, esses produtos eles podem ser comprados livremente, e o fato de você comprar um antigripal, não quer dizer que você comprou um biscoito recheado, você vai comprar mais antigripal. Mas obviamente a pessoa quer se proteger, eu vou estar num estado gripal, eu prefiro ter uma solução em casa do que eu ter que ir no médico para poder pegar. Então esse tipo de produto é um produto interessante e os países estimulam isso. Isso não é só no Brasil. Aliás, no Brasil é até um pouco, digamos assim, tímido nessa área. Se for nos Estados Unidos, você compra um omeprazol, que é um produto para acidez extrema, você compra na gôndola do supermercado.
Aqui, a rigor, você precisa de uma receita médica para comprar o mesmo omeprazol, a mesma ranitidina, né? Há muitos anos, 15 anos, 10 anos, já deveria ter sido liberada a venda desse produto no Brasil, né? Porque ele é seguro, ele atinge o seu objetivo, você não precisa ir para um médico para poder... Os médicos não vão gostar disso que eu estou dizendo, mas é assim em muitos países, né? Você não precisa de um médico utilizar um medicamento, você já sabe que ele não tem efeitos colaterais adversos e que ele atinge exatamente aquele objetivo, e é totalmente seguro, já a prática está demonstrando isso. Então, o fato de você vender outros produtos na farmácia não quer dizer que o medicamento ele tenha que ter um sagrado, sabe? Isso é uma questão muito mais ideológica do que prática, na verdade. Agora vamos falar de termos práticos também da legislação, né? A gente sabe que, a despeito dessa posição de vocês e da oposição das corporações farmacêuticas, vocês, e eu estou falando aqui especificamente no Ceará Pague Menos, onde você já foi diretor, Sim. Vocês começaram a vender. Isso era com base liminar, imagino. Vocês tinham liminares que garantiam isso. Sim. E essa lei, a presidente Dilma deve sancionar, ela estabelece já uma regra clara para isso, ela permite de vez, é isso? Ou os estados já legislavam sobre isso? Originalmente, a lei não veda. A lei, ela permite, ela remete... Como é que era a letra da lei? A lei diz que a farmácia pode vender medicamentos, produtos para higiene e correlatos. E que o estado pode legislar supletivamente os produtos. Não existe uma legislação, óbvio, onde não existe uma legislação, e aí cabe interpretação judicial. Então você vai no juiz e diz, olha, a lei não veda. Se a lei não veda, óbvio, está permitido. Então aí entraram as liminares. De uns anos para cá, mais precisamente 2008, 2010, os estados começaram a construir legislações locais. E então o Ceará fez isso, já tem uma lei de conveniência que permite, São Paulo, Minas, vários estados, tem 26 leis. Hoje, né, alguns estados não têm, tem em municípios mais fortes que tem. Então você tem leis que permitem hoje a farmácia vender produtos de conveniência e até alguns bem extensivos. Essa nova lei não tem nenhum impacto nessa área, né? Ela continua vigorando a lei anterior. Essa lei realmente, depois que a gente tirou todo o problema aqui, aqueles itens que eu contei para você, ficou somente a parte da assistência farmacêutica, que segue a lei antiga e as legislações locais. Então, nós estamos caminhando a passos largos para ter farmácias tão interessantes quanto nós temos nos Estados Unidos e na Inglaterra. Mas por que nos Estados Unidos, você me corrija se eu estiver errado, nos Estados Unidos e na Europa é exigida a receita? Eles são rigorosos com isso? Você tem uma situação totalmente diferente. Nos Estados Unidos, ou o plano de saúde, ou a seguradora, ou o programa público cobre o medicamento. Em 85% das vezes, o cidadão não põe a mão no bolso para comprar um medicamento. Por isso a receita existe para controlar isso? Para controlar e porque o seguro-saúde, a seguradora exige para poder reembolsar a farmácia. Na Europa a mesma coisa. Em 80% dos casos na Europa, quem paga aí não é a seguradora, é o Estado. O Estado tem uma participação muito extensiva. Por isso que não tem no Brasil. O rigor para poder não correr frouxo. Sérgio, por que quando eu vou comprar um medicamento, se eu me cadastro no laboratório pelo telefone, dou o CRM do médico, dou meu CPF, eu pago 40% mais barato? Aquilo é um ativo que o laboratório passa a ter, ou seja, controla meus hábitos de consumo, cobra do médico a tal reciprocidade, é isso que acontece? E como é que as farmácias entram nesse jogo? Ele não chega a controlar o seu hábito, mas ele chega... fica sabendo, ele sabe cada vez que eu compro. Ele chega a entender se o médico está ou não prescrevendo, né, aquele medicamento. E é uma maneira também de ele, ao te vender mais barato e ao te dar uma condição melhor, ele concorre com o próprio genérico, que é um produto que não teve que passar pela pesquisa, que é um produto que não teve o custo que ele teve. Então eu tenho um produto original, que é essa caneca aqui, e a lei me autoriza que eu tenha uma caneca igual, muito mais barata que a minha. Eu barateio o valor da minha caneca através de um cupom que eu te dou. Eu, ao mesmo tempo que eu acompanho como está o comportamento do mercado, eu ofereço um produto tão bom quanto o genérico, ou o produto original, né, a um preço similar ao do genérico. Isso é um aspecto. O outro é que ele vai cobrar do médico, sim, reciprocidade. Doutor, o senhor não está passando remédio. Ele vai acompanhar o andamento do Isso tem uma discussão ética muito séria. Tem uma discussão ética. Mas que vocês não têm nada a ver com isso. A farmácia, ela é digamos assim, um acessório, né? Ela é um anexo. Eu não gero demanda. Quem gera a demanda é o laboratório. O médico, por exemplo, tem médico que até hoje não prescreve genérico. Tem hospitais do Brasil que não entra genérico.
E o genérico é tão bom quanto o de referência. Aí você entra na questão do foro íntimo do profissional, né? Então, assim, o papel da farmácia limita-se a atender aquela prescrição. Chegou e atender da melhor maneira possível. E você tem um produto genérico, similar também, que é um outro tipo de produto, e um medicamento de referência. Sobre o medicamento de referência, é verdade, você tem hoje um tipo de promoção ou um tipo de acompanhamento que é esse da cuponagem. De qualquer forma, chama cuponagem, embora não seja cuponagem. Um cupom físico, né? Às vezes é eletrônico, às vezes é só um registro eletrônico, né? Qual é a margem de lucro hoje de uma farmácia? Eu vou considerar de uma grande rede, que é o que você representa. 3%. 3%? Depois que você paga todos os custos, todos os impostos, vai sobrar na última linha 3%. Se for muito bem administrado, 4%. Por isso que aquela farmácia que vende só 40 mil, faça as contas, o que é 3, 4% de 40 mil, é muito complicado. É muito complicado ela ter 3 profissionais farmacêuticos, né? Pagar o salário do profissional com todos os encargos. Por isso vai ser um problema. A margem é muito baixa, mas não é só no Brasil, não. Nos Estados Unidos, na Inglaterra, essa é a margem do varejo de um modo geral no mundo inteiro. Eu consigo comprar um medicamento muito mais barato na grande rede do que na rede pequena, na loja pequena? Consegue, por causa do volume. Por causa do volume. Então você pega uma rede como a Pague Menos, mais de 700 lojas, compra tudo centralizado, leva para 2 ou 3 CDs, gerencia o seu próprio estoque. Manda o estoque para Manaus, manda o estoque para Belém, manda o estoque, retraz o estoque quando não vende. Ela tem um poder de nada impede que isso seja feito pelas redes, nada impede. Não, nada impede. Aliás, é interessante que faça, né? Como é que está o ranking hoje? Eu sei que a Pague Menos foi líder, já está em terceiro, se eu não me engano, teve algumas consolidações aí no mercado. Você lembra de cabeça como é que está o ranking? Hoje é Raia Drogasil, que é a maior, tem mais de 1.000 lojas e é a primeira, capital aberto, né? Está na bolsa, ações e bolsa. Segundo, São Paulo Pacheco. Né, e outras redes que foram adquiridas ao longo do caminho. E a terceira, Pague Menos. Pague Menos hoje é a maior em operação brasileira. Não tem ninguém como ela, ou seja, opera em todos os estados, nas grandes cidades, médias cidades. E na beira da pista para abrir o capital, mas o Deusmar fica esperando a hora certa, quando é que vai ser. Ele acho que foi pego pelo contrapé do mercado, né? Numa hora que ia e aí houve aquela mudança de mercado que não foi possível. Eu vou chamar intervalo e vou conversar com você no próximo bloco sobre o seu livro. Você trouxe aqui uma nova reimpressão dele, acho que a terceira, né? Terceira reimpressão. Chama Top 5, você fala nas 5 atitudes que podem mudar a sua vida, alavancar a sua carreira. Ou seja, você também é um palestrante de motivação. Eu quero saber de você que carreira é essa e o que é que você pode resumir desses 5 pontos. Daqui a pouco a gente continua. Próximo bloco, continuo conversando com o presidente da Abrafarma, Sérgio Mena Barreto. Até já. Vertical SA. Apoio Vertical SA. Apoio Cultural Newland. Toyota por excelência. Washington Soares e abolição. Sebrae. Serviço de apoio às micro e pequenas empresas do estado do Ceará. Viaje bem. Viaje Guanabara. Satisfação em todos os sentidos. Estamos de volta com o último bloco do Vertical SA. Eu continuo conversando com o presidente da Abrafarma, que é a Associação Brasileira das Redes de Farmácias e Drogarias, o Sérgio Mena Barreto. Sérgio, você é autor de um livro chamado Top 5. São 5, como você fala aí, 5 atitudes que podem mudar a sua vida, alavancar a sua carreira. É um típico título, né, de livro de motivação. Você dá palestra, você esteve aqui em Fortaleza, você está aqui em Fortaleza, melhor dizendo, para falar na Feira do Empreendedor. Você viaja o Brasil falando sobre isso. Verdade. E eu queria saber de você como é que isso se deu na tua carreira, como foi que surgiu essa carreira de palestrante de motivação. Eu venho da área de RH, na verdade. Trabalhei, antes de ir para Pague Menos, trabalhei aqui no Grupo Lundgren, na área de recursos humanos. Que era Casas Pernambucanas? Sim, isso, consultoria de recursos humanos. Então essa área de gente, desenvolvimento de pessoas, de carreira, meu coração está metade nessa área, na outra metade está nas farmácias. Né? Eu nem chamo isso de plano B, eu chamo de plano A também. Eu tenho, na verdade, 2 planos A, as 2 carreiras. Né? E eu gosto muito de impactar as pessoas, mudar a vida das pessoas, fazer workshop, dar palestra, né, saber que alguém mudou. Então a ideia... a capa do teu livro aí agora. Esse é o segundo livro, né? Teve um primeiro em 2008, foi o Zona de Coragem, que era um romance empresarial, de um cara que era demitido e tinha que mudar a sua vida. E aí eu criei o Top 5, que é um modelo. Eu não acredito em negócio de fórmula de sucesso, mas eu acredito que as pessoas que são bem-sucedidas, elas desenvolveram uma metodologia própria. O Deusmar, nosso amigo da Pague Menos, é um Top 5 típico, né? Clássico, né? Um cara que, primeiro, eliminou a questão do lugar comum, né? Assumiu o controle, né? Muita gente deixa a vida levar, acha que a vida é uma eventualidade. Não é.
Se eu tiver meta, objetivo, construir e estabelecer o que eu quero ser na vida, esse é um papel fundamental e é uma atitude muito importante de quem quer ter sucesso. Então, assumir o controle é uma delas. Esse é uma das atitudes? É uma das atitudes. A primeira? É a primeira. Segunda, gerenciar a energia. Né? Muita gente tem essa dinâmica hoje, diz, eu trabalho demais, folgo de menos. Na verdade, o problema não é gerenciar o tempo, é utilizar com a maior energia possível aquele tempo que você está focado, seja com sua família, seja com o seu trabalho, seja com o seu hobby, seja como uma segunda carreira, mas aprender a gerenciar a energia e fazer isso muito bem. O terceiro ponto, que não tem quem tenha sucesso, né? As pessoas que têm sucesso têm isso, é relacionar-se bem, com maestria, entender o outro, entender que existe uma diferença natural entre os seres humanos. O nosso tipo oposto, todos nós temos um tipo oposto, ou seja, um tipo que é exatamente o contrário da gente, é o tipo que mais dá briga, né? Mas é o tipo que mais gera sinergia. Se a gente souber utilizar, os melhores sócios são tipos opostos, brigam pra caramba, mas se complementam. As melhores duplas criativas são tipos opostos, né? Então é relacionar-se com maestria. O quarto ponto, fazer acontecer. Né? Ocupar os espaços em branco, saber ler as agendas, ter uma visão periférica mais completa, fazer as conexões necessárias e pegar no pedal, ou seja, ir até onde ninguém vai, fazer o que ninguém quer fazer, assumir a bronca, né? Essa é a quarta atitude. E a última, reinventar-se sempre, ou seja, o cara que é bem sucedido, ele nunca está satisfeito com aquilo que ele conquistou. Ele está sempre se reinventando, indo para um próximo passo, inconformado com aquilo que ele tem, ou seja, ir crescendo e crescendo e crescendo, nunca terminando um ano do jeito que ele começou, né? Então, sempre evoluindo num outro nível. Então, essas são as 5 atitudes muito bem resumidas, é isso que a gente fala no Brasil inteiro. Já falei para mais de 25 mil pessoas nos últimos 6 anos, né? O livro está aí na 3ª edição, bem sucedido. O primeiro foi adotado em cursos de empreendedorismo em universidades. E é uma coisa que eu me fico muito feliz, né, em receber o feedback da palestra, e alguém chegar para mim e dizer, puta, você mudou minha vida com aquele negócio que você falou, eu tomei um outro rumo e hoje eu sou altamente bem sucedido por causa disso. Como fazer com que o conteúdo de motivação, a gente está falando de uma palestra de motivação de um livro, não acabe em si? Para que as pessoas não fiquem na superfície que muitas vezes a gente encontra nesse mercado da motivação. Eu não acredito em fórmula fácil. Então, assim, e estou complementando, eu sempre desconfio de quem dá palestra de motivação, que tem esses caminhos todos e não tem uma carreira profissional. Não é o seu caso, você toca a sua carreira. Mas palestrante de motivação que não tem negócio nenhum, desconfio. Se fosse tão bom, estaria fazendo outra coisa. É verdade. Os grandes palestrantes, autores motivacionais americanos são executivos, né? Ou foram executivos, ou tem algo da sua bagagem para colocar. Eu não acredito em fórmula, assim, apesar do livro remeter a uma fórmula, e eu falo isso várias vezes, olha, não existe fórmula de sucesso, mas existe um arcabouço ou uma maneira, um modelo mental que você pode desenvolver e se estruturar em torno disso. Eu, desde os 20 anos, José, eu sabia o que eu queria ser na vida, né? Eu sabia Você queria ser presidente da Abrafarma? Não, mas eu sabia em que etapa, em que ponto eu tinha que estar cada etapa da minha idade. Eu estou com 47 anos hoje, estou cumprindo e continuo tendo uma carreira ainda longa e sei onde quero chegar. Isso em todas as áreas, financeira, de conhecimento. À medida que você ancora o que você pretende ou o que você quer num projeto pessoal, você não fica à deriva. Então, o livro, ele reflete isso, né? Então, tem uma série de histórias aqui que são fictícias, mas que são baseadas em pessoas que baseadas em fatos reais. Baseadas em fatos reais. E que todas as pessoas que alcançaram sucesso ou têm uma longevidade de sucesso, de consistência de trabalho, de atividade, tem um método de fazer. Às vezes não é consciente. Às vezes é inconsciente, a pessoa não se dá conta disso. Então, o mérito de livros bem feitos nessa área é de tentar traçar um caminho e aí você criar o seu próprio método. E como é que se deu a sua ida para a presidência da Abrafarma, que é a associação brasileira, o cargo é executivo, você não é eleito, tem um conselho de administração, Sim. São as grandes redes que o mantém lá já há quantos anos? 14 anos. 14 anos. Então, assim, você era executivo da Pague Menos. Sim. É uma grande rede, Sim. eu acho que era maior na época, Sim, enfim. é Você virou executivo da entidade. Como é que você vislumbra a sua carreira fora entidade? Você pretende continuar nesse setor de farmácia? Como é que você concilia isso? Em 10 anos,
no máximo eu terei cansado da política, porque o que eu faço no fundo é política, né? Sim. É Congresso Nacional, governo... No Brasil é palavrão falar lobby. É um palavrão. Nos Estados Unidos é uma profissão regulamentada. É verdade. Vocês fazem um lobby das grandes lobby, redes. Claro. Vocês têm escritório em Brasília? Temos, trabalham tem assessoria Congresso. jurídica, assessoria parlamentar, FGV, Fundação o FIA, USP, tem uma série de órgãos que trabalham para a gente, pesquisas, ou seja, todo um arcabouço para melhorar o ambiente de negócio. No fundo é lobby, óbvio, né? Um lobby positivo que beneficia a sociedade brasileira. Farmácia popular, hoje está no privado, foi criada na minha sala lá em São Paulo. Na sala da Abrafarma, me orgulho disso. Minha avó, eu sou cearense, minha avó morreu aqui no Ceará e tal. E ela, as últimas vezes que eu a visitei, ela tinha orgulho de saber, meu filho, hoje eu compro um medicamento que custava R$16, hoje compra R$2, compra R$3, ou seja... Então, me dá uma satisfação pessoal. Eu chamo a carreira de palestrante e consultor como plano A, mas esse também é um plano A, e isso me dá uma satisfação enorme. Você saber que através da minha atividade eu estou melhorando, de certa forma, a sociedade brasileira, e estou tornando um ambiente de negócios nessa área farmacêutica muito melhor para todo mundo, para os players do mercado, para quem compra medicamento, né? Então imagina quantas pessoas têm acesso a medicamento depois que a Abrafarma aderiu ao genérico. Não tinha genérico, não existiria genérico no Brasil se a Abrafarma não tivesse colocado as prateleiras nas lojas, se o Deusmar da Pague Menos não tivesse abraçado isso, se a Droga Raia, se a Drogazil, se todo mundo, ou seja, eu sinto muito orgulho disso. Um dia sairei da política, ficarei só com a educação, ficarei provavelmente só com as palestras, escrevendo outros livros. Tem pelo menos 8 ideias de livros na minha cabeça que eu pretendo escrever, mas sempre vai estar em torno disso, para melhorar a vida das pessoas, para melhorar o ambiente de negócios, para melhorar o... Eu tenho 2 minutos para acabar, eu queria tocar num ponto que eu acabei esquecendo de falar antes, que é a relação farmácia-laboratório. O laboratório tem uma visão muito satanizada por parte do público, eles têm esse problema a resolver, e vocês estão corpo a corpo com eles cotidianamente. Vou dar um exemplo aqui. O medicamento está para vencer na farmácia. Como é que a farmácia fica com esse medicamento que está vencido? Ele não deveria pegar de volta, trocar por um atual? Como é que é o descarte desse medicamento que está vencendo? Essas demandas que são da gente, do consumidor, e que vocês têm o poder de enfrentar o laboratório. Como é que esse embate, se é que há? É um embate grande, já foi muito maior, né, porque o ambiente era muito mais difícil de negócios. Nós temos um dever de casa muito grande para fazer nessa área, José. Resíduos sólidos. Nós temos que rastrear os medicamentos para evitar que medicamento falso seja vendido. Ainda tem medicamento falso vendido no Brasil, sendo vendido no Brasil. Evitar que carga seja roubada e venha de novo para o mercado. Evitar que os produtos não vençam. Né? Então, assim, a gente tem uma agenda aí positiva, eu diria, para os próximos 20 anos, um trabalho de casa. Depois que eu sair da política, daqui a 10, alguém vai assumir esse negócio, e para a gente poder resolver essas questões. O embate com o laboratório é muito grande. Óbvio que quanto maior é a rede, quanto maior é essa corporação, mais ela tem poder de barganhar, de trocar o medicamento, de resolver a questão. Você quer só para ilustrar o que eu estou falando, eu acho que um indício desse pouco carinho que o laboratório demonstra pelo público é a maneira que eu considero, não sei se a palavra é cínica, é muito forte cínico, mas a maneira, digamos, questionável de fazer o aviso final que está na legislação de que esse medicamento só pode ser tomado e tal, da maneira como eles exibem. Em quantos frames de segundo. Aqui não diz respeito registrado, patente. É verdade, é verdade. Aquilo é um outro lado da moeda, porque assim, no Brasil se proíbe a propaganda do jeito que se faz num país como os Estados Unidos, por exemplo. Eu defendo que o cidadão tinha que ter muito mais acesso à informação e ter acesso à informação completa. Se existe uma droga nova para tratar o problema da artrose, tinha que ter e o cidadão tinha que saber, como tem nos países. Sérgio, muito obrigado por você ter vindo. Boa sorte com o livro, com as palestras e com a Abrafarma. Boa sorte para você. Obrigado. Eu conversei com o presidente da Associação Brasileira das Redes de Farmácias e Drogarias, Abrafarma, Sérgio Mena Barreto. Chegamos ao final do Vertical SA de hoje. Você vê a reprise do programa quarta, 7 da manhã, quinta, 11 da manhã e domingo, 10 da noite. Na Calypso FM, na Rádio Povo CBN, você ouve Vertical SA a qualquer momento. No Jornal Povo, você lê a coluna Vertical SA aos domingos. Para acessar o conteúdo deste programa, tv.povo.com.br/Vertical SA. Tchau.